baseado no Odu Ofun Kamalá. Dale, quem é que vai? Ofun Kamalá? Ofun Kamalá. Vamos lá. O Ofun Kamalá diz que se não for um bom filho, não pode ser um bom pai, não pode ser uma boa mãe, né? Então, vamos tentar entender um pouco. O Ofun Kamalá é um Odum que ele fala, né, como a gente tira sempre a letra, né, para todos vocês ouvintes. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte: se você quer ser um bom pai, uma boa mãe, seja um bom filho. Você já ligou para sua mãe, você está de mal, e pediu a bênção, mãe? A gente está falando de ancestralidade. Eu acho que tudo se encaixa, né? Essa letra se encaixa perfeitamente. Dentro desse Odum, ele fala que o Batalá, muito preocupado com seu filho, viu que não tinha condições de salvar o seu próprio filho. Ele deu a Omolu, né, para que apadrinhasse o filho dele, para que salvasse o filho dele da morte. É para que a gente possa entender nessa letra para a semana que você já parou para pensar: se o seu pai morreu ou sua mãe morrer, diz para mim, se morrer hoje, você conseguiu resolver tudo que tinha que resolver com eles? Você vai estar tranquilo ou vai sentir saudades e dizer assim: eu poderia ter feito muito mais coisas? Então pense nisso e depois você comenta aí no chat. Quem vai? Márcio? Quem vai? Bom, gente, vamos lá então. O Odifá Ofun Kamalá. O que eu posso estar recomendando para vocês para a semana Rio de Janeiro, São Paulo e todo o Brasil? Primeiro de tudo, gente, Ofun Kamalá é um Odifá de abandono. Aí a perra, a cachorra, a cadela, ficou abandonada com seus filhos, né? E quando ela está no cio, você verifica que aquela cachorrada toda fica cercando a cadela, procurando vir a ter com a cadela, e quando ela engravida, ela cria seus filhos sozinha. Da mesma forma que o Ofun Kamalá, o Batalá estava doente no alto da montanha, não tinha quem quisesse ir curá-lo, cuidá-lo. Quem foi, se eu não me engano, foi a Zawane, foi o Baluaí. Bom, é um Odifá que manda as pessoas terem muito cuidado para não estarem abandonando aqueles que uma vez lhe serviram. Esse Odifá, ele fala para ter atenção enorme, grande, nas questões que são pautadas de relacionamento interpessoal, relacionamento afetivo e coisas do gênero, para que as pessoas não sejam evidentemente covardes. E fala de abandono também de idosos, pessoas da terceira idade. Se a gente for também pegar pelo lado da saúde, o Ofun Kamalá é um Odifá que ele fala tanto de doenças como tétano, tá? No Brasil praticamente erradicado, mas fala que por conta de abusos e excesso dos mais novos, que aí os mais novos queriam ultrapassar o seu grau de importância com relação aos seus maiores, acabaram contraindo, se picando, caindo em armadilhas e evidentemente acabaram adoecendo da mesma forma que fala de doenças epiteliais, fala de doenças de pele, enfim, e fala de sífilis, entre outras coisas mais. Por exemplo, o Ofun Kamalá fala aí que Babaluaí tinha um axé de Olof de Olodumare, mas passava a não respeitar as datas santas, e por não respeitar as datas santas, não cumprir preceito e resguardo, acabou contraindo sífilis e morrendo posteriormente. Então está falando que as pessoas vão perdendo um pouco do bom senso e estão caindo em decorrência de uma coisa chamada excesso. Então está mandando que todos vigiem, prestem bastante atenção para que, evidentemente, a própria espiritualidade não venha lhes açoitar, lhes castigar, como está falando esse Odifá Ofun Kamalá. Da mesma forma, está falando, por exemplo, da política, por exemplo, que a gente pode ter algumas figuras dentro do nosso campo político que podem vir a adoecer, tá? Passando aí de precisar de concurso médico e possivelmente até está sendo um tanto quanto mal assessorado, evidentemente, com relação a questões de saúde. Esse Odifá, o Batalá também, por vir a ter com as crianças, acabou sentando num banco, onde aquele banco jazia
cheio de dendê e se manchou, e as crianças falaram que o Batalá se encontrava cagado, tinha se evacuado. Essa é a verdade, ele passou uma grande vergonha por estar se imispindo com pessoas a quem não deveria, no caso aí com as crianças, né? E as crianças de fato não têm pena. Então tá falando aí que essa semana possivelmente a gente pode verificar alguma espécie de convulsão social dentro praticamente da esfera política, por algumas coisas, algumas manchas que vão aparecer de acordo com os nossos governantes, de certa forma, talvez poder legislativo e coisas do gênero. Então, vamos ter atenção, meu povo, vamos dar valor a quem nos dá valor, viu? E seguir em frente, porque atrás vem gente. Vamos passar a palavra agora para o maiorzão. Vai lá, Marcião. O Funkamalá. O Funkamalá é um Odu que fala da distração, né? Nesse Odu jogam-se os ossos para que os cães fiquem roendo, e na distração dos ossos os ladrões entram, invadem o terreno, invadem a casa e roubam. Então, pensando uma perspectiva ampla de conselhos, nós como cidadãos e cidadãs temos que estar muito atentos às cortinas de fumaça que vão tentar lançar para tirar a atenção, a nossa atenção, de nós como povo, daquilo que estão fazendo de errado. Vejam aí toda a comoção que um programa bobo de TV, como o Big Brother, cria, envolve toda a sociedade, todo mundo discute, todo mundo toma partido, escrevem-se textões, teorias, etc., para um simples programa de TV que está colocando ali meia dúzia de jovens para disputar um dinheiro. O Funkamalá chama a atenção para uma coisa muito séria, que são os jogos de interesse. Ou seja, temos que estar sempre muito atentos a quem se aproxima de nós, porque gosta da gente, ou simplesmente se aproxima porque vê em nós uma certa utilidade. A analogia com a cachorra no cio quer dizer exatamente isso. Enquanto ela está no cio, enquanto ela está disponível, todos os cães estão correndo atrás dela. Quando ela entra na prenhez, ela vai passar pela prenhez e depois ela vai criar os filhotinhos sozinha. Então, no reino animal não existe essa dimensão de família como a gente pensa no nosso mundo, na nossa sociedade. Mas o Funkamalá, por essa analogia, deixa muito claro que nós devemos nos preservar e devemos também olhar para nós mesmos quando nos aproximamos das pessoas. Com que intenção estamos fazendo isso? Com que intenção as pessoas estão se aproximando de nós e nós estamos também nos aproximando dos outros? Pegando o gancho do conceito de família, o Funkamalá tem uma passagem que eu particularmente gosto muito, que diz que um bom filho tem as bênçãos dos pais e as bênçãos de Olofim. E é bom que a gente esteja hoje com o tema da ancestralidade e que Oromila nos presenteie com esse Odu e nos dê a oportunidade de falar dele um pouco. Porque um filho, como conta o Funkamalá, os pais adoeceram, os pais envelheceram e adoeceram. Os irmãos mais velhos todos foram viver suas vidas, foram constituir suas famílias. Então, quando os pais, já muito velhinhos, precisaram de cuidados, só estava ali aquele filho mais novo para cuidar dos pais. E quando os pais vieram a falecer e foram recebidos por Olofim, Olofim disse a eles: ele precisa ser abençoado por vocês, porque ele honrou vocês. Então, eu acho que talvez esse seja o valor, o patrimônio mais importante que um filho possa ter com relação aos seus pais. Você ter a honra de cuidar do seu pai, ter a honra de cuidar da sua mãe,
devolver a eles todo o cuidado que lhe deram enquanto você era um bebê. Essa é uma missão tão grandiosa, tão gloriosa, que realmente só pessoas muito especiais têm a bênção de receber uma missão como essa. E o Ofun Kamalá marca isso de uma maneira muito positiva. O bom filho recebe as bênçãos dos pais e as bênçãos de Olofim. Axé.